Olá, senhores, bom dia. Faremos as considerações para a abertura do pregão no dia de hoje, 10 de julho de 2019. Tivemos operações um tanto que desgastantes na segunda-feira, na parte da manhã. Tivemos ali uma compra excepcional no 104,910. E para o dia de hoje, peço-lhes simplesmente que façam o perfeito gerenciamento de risco. Essa é a primeira informação que eu passo todos os dias, a fim de que vocês não venham a comprometer a sua banca, que ela é a sua fonte de ganho, né? A sua fonte de renda. Então, a partir daí, estabeleça o perfeito gerenciamento de risco no dia de hoje, 10 de julho. Vamos às considerações aí do pregão na segunda-feira, que em toda a manhã não respeitou nenhuma região de suporte, nenhuma região de resistência e veio a dar-nos um cansaço operacional que foi um dos maiores nesse ano. Exatamente, foi um dos maiores desgastes físicos em relação às operações aí nesse pregão. Mas tivemos sim vitória, citávamos ali a compra no 104,910, onde o pregão veio e levou a nossa ordem compradora, dando-nos então o gosto de levarmos a operação para o alvo, a fim de que tirássemos toda a diferença ali daquele desgaste que ele nos proporcionou. E assim permitimos então alcançar novos patamares. Aqueles que entram nas operações e não querem participar de todas porque vieram de um loss, infelizmente não posso garantir-lhes sair no positivo. Então, desde que respeitadas todas as operações, eu posso lhe garantir que você sairá no positivo. Se você veio me acompanhar, tão logo não faz sentido se você não executar todas as operações. Então vamos às considerações para a abertura do pregão. Hoje nós temos uma emissão de relatórios, de índices que vão impactar o mercado. Num total são seis. A agenda econômica traz o depoimento do presidente do Fed, relatório de política monetária do BOC, decisão de taxas de juros, coletiva de imprensa, estoque de petróleo bruto e atas da reunião do FONC, ou seja, tudo sequenciado. Os cinco primeiros relatórios são sequenciados, exceto a ata da reunião do FONC, que será emitida a partir das 15 horas. Então, essa nossa dinâmica operacional dá-nos então sinalização de que nesses horários os senhores não operem. Exatamente, não vamos operar, então somente observar o mercado até que o relatório seja emitido. Temos aqui mercado fechado exatamente na segunda-feira em 105,290. Se alguns dos senhores se recordam, pautaríamos decisão vendedora se viesse a romper justamente essa região aqui dos 105 mil. O que não aconteceu, o mercado simplesmente passou, simplesmente passou. Veio, passou, trabalhou, quase foi, mas não foi. E aí retornou aí a sua intenção compradora, conforme havíamos sinalizado durante o pregão. Toda essa região é um range, exatamente. O range bem sinalizado ali, se você já se recorda, é 105, 135. Essa é a resistência onde o mercado trabalhou nessa região. Então 105, 135 é uma resistência importantíssima, já que nessa área de consolidação, mercado ora rompia, depois desrompia, ou seja, virava uma bagunça, um balacobaio, essa que é a verdade. E aí traz um desgaste sim operacional, porque poucas oportunidades aí são vislumbradas com relação a essa acumulação que deu-se nesse período. No final do pregão, o mercado então intencionou a continuidade, alcançando esse nível de resistência. Sniper, isso é uma resistência? Exatamente. Aqui nós temos um patamar de resistência e tão logo o mercado vem abrir acima de 105,360, já mostra-nos ainda a intenção de mercado comprador para o dia de hoje. Exatamente. Então teremos a movimentação do mercado já se estabelecendo nesse nível de suporte e vindo comprador. Até qual alvo, Sniper? Mercado tem intenção de alcançar inicialmente o 105,655, lembrando que é um nível de resistência importantíssimo para o mercado
em 105.700. Ali é uma região de resistência que nós vamos ficar de olho no dia de hoje, para pautarmos nossa decisão. Sniper, se o mercado abrir exatamente abaixo de 105.700, mercado abrindo abaixo de 105.700, remeto-lhes a possibilidade de execução de uma ordem de venda na abertura do pregão, considerando que o mercado possa fazer a sua correção até o 380. Exatamente. Faça o perfeito gerenciamento de risco. Sniper, caso o mercado venha abrir já acima da região do 105.380 e retornar até o 105.225, é possível executarmos uma operação na compra, já que o mercado já estabelecido em nível de suporte na abertura, ele pode fazer esse movimento e retornar comprador, como já aconteceu diversas vezes? Sim, operador, é possível. Então, com relação à abertura do pregão, você pode se valer dessas considerações que eu fiz, tanto nesse nível de resistência dos 105.700, que ela é importantíssima. Você pode, se bem sinalizado ali mercado, se você verificar o fluxo bem estabelecido, é bem provável que o 105.700 vá segurar mercado no dia, no momento em que ele alcançar essa região. Então atente justamente para o 105.700. E as considerações de abertura do pregão já acima de 105.380 levam-nos à possibilidade de mercado vir sim, justamente aqui nesse patamar do fechamento, do 105.290 e voltar comprador. O que eu oriento? Coloca uma ordem de compra já na abertura desse pregão em 105.290, se mercado já sinalizar abrir acima de 105.380. Exatamente, eu já estou me antecipando. Caso o mercado abra acima de 105.380, você já sabe que é um nível de suporte importantíssimo, caso o mercado venha nessa região. E aí você vai se valer de mercado vindo buscar liquidez e vai subir comprado até o alvo. Qual alvo, Sniper? 105.700. E lá, você sabe que é um nível de resistência considerável. Vai fazer o quê? Possivelmente na sinalização de mercado, uma nova venda, retornando a essa região aqui do 105.380. Tá bom? Então ficou bem gravado, ficou tranquilo. Hoje eu vou bem tranquilo para que vocês possam massificar essa informação e fazer uso dessa informação para a abertura do pregão. Então logo não vão necessitar do Sniper sinalizando essa possível abertura. E para a venda, Sniper? Bem, tivemos o mercado testando aqui nesse momento a possibilidade de fazer correções maiores. Ele já saía do range, sinalizava a possibilidade de rompimento justamente do 105.000 e ali nós abriríamos posição vendedora, caso o mercado viesse a rompê-lo, o que não aconteceu. Então, a partir daqui, mercado, digamos que abra abaixo do 104.995. Teremos toda essa região como resistência, valendo-se mercado, tendo mercado esse peso, e possivelmente segurando aonde? No 105.135. Então, 105.135, mais uma vez, pode dar-nos uma operação sim, caso o mercado venha abrir abaixo de 105.000. Sniper, como assim? Abriu na região de 104.995, o mercado tem níveis de resistência, pode alcançar sim o 105.135 e retornar vendedor para então fazer a sua correção. Sniper, mas isso é assim rápido? É rápido, é na abertura do pregão. Então você tem que considerar justamente essa possível movimentação. As bolsas operam em alta, o índice opera em alta, a intenção do mercado é toda compradora, ou seja, mantém-se mercado comprador, não há nada de se pensar em venda. Mas é mercado, é soberano, pode haver então assim uma correção. Não é que o mercado mudou sua direção, correção. E a correção, você pode se valer dela assim para executar operações na venda.
tá bom? Então essa é a consideração que você tem que ter acerca do mercado. Valer-se das oportunidades para operar. Não existe a questão de mercado tendência de alta, mercado comprador e eu não vou executar uma operação vendedora. Você vai se aproveitar da tendência para alongar a sua operação, mas você pode se aproveitar das correções. Então você tem mercado aqui nessa possibilidade também, viria nesse nível de suporte, que é justamente a parte superior do range, na abertura, eu digo na abertura. Então o mercado pode vir aqui antes de romper. E aí você também pode fazer a mesma consideração. Sniper, esse mercado abrir então aqui nesse patamar, abaixo do 105,290, ele vai encontrar primeiro nível de resistência onde? Aqui, nessa região do 105,218. Mais uma região importantíssima, que você já sabe, é o 105.135. Então você tem essas referências pautadas para a sua tomada de decisão e analise onde você deve operar. No meio não, somente nas regiões. Sniper, essas são as considerações para o dia 10 de julho de 2019? Exatamente. Revise essas informações, considere adotá-las caso o mercado venha manifestar sua abertura nesses pontos que eu citei anteriormente e faça a sua tomada de decisão também. Então essas são as considerações para a abertura do pregão no dia de hoje. O que você poderia trazer aí de mais relevante, Sniper? Eu poderia trazer para os senhores que esse relatório que será emitido no dia de hoje, justamente no horário de 11h30, é um relatório importantíssimo que tende a impactar o mercado. Estoque de petróleo bruto. Os estoques de petróleo bruto, né, mede a mudança semanal do número de barris de petróleo bruto mantidos por empresas dos Estados Unidos. O nível do estoque influencia o preço dos produtos petrolíferos, o que pode ter impacto na inflação. O aumento nos estoques de petróleo bruto é maior do que o esperado e implica uma demanda mais fraca, ou seja, pessimismo. Quando tem muita coisa, quando está sobrando, é péssimo para o mercado, eles não gostam. Ou seja, tem estoque de café, o que o mercado faz? Vai lá e torra tudo, queima, mas não vende mais barato. Ou seja, excedente de produção. Isso é injusto. Eles deveriam fazer o quê? Reduzir o preço, mas para manter a balança comercial, eles simplesmente se desfazem. Isso acontece com leite, acontece com batata, acontece com tudo, né? O mercado se vale dessa situação e joga fora. Prefere jogar fora a reduzir o preço. Então o aumento nos estoques de petróleo bruto, sendo maior, né, do que o esperado, implica uma demanda mais fraca, ou seja, pessimismo. O mesmo pode ser dito se um declínio, ou seja, poxa, estão consumindo muito, né, for menor do que o esperado. Se o aumento do petróleo bruto é menor do que o esperado, implica maior demanda e otimismo para os preços do petróleo. O mesmo pode ser dito se um declínio nos estoques é maior do que o esperado. Então essa é a relação. Mercados operando em alta, tanto o Ibovespa, né, quanto futuros, S&P, né, você verifica ali Dow Jones também operando em baixa, Nasdaq em alta e outros mercados. Você vê o Bitcoin aí na sua disparada de mercado, já alcançando aí 13.347 dólares. Busca do Bitcoin qual é? 20 mil dólares, exatamente. Essa é a pretensão desse mercado até o final do ano. Uma alta considerável. Para quem comprou Bitcoin quando valia seus R$300, então entendeu que já alcançou, né, de lucro. Então essas são as considerações para a abertura do pregão no dia de hoje. Espero ter colaborado com os senhores. Tenham muita atenção e reveja os possíveis pontos de abertura do pregão para a tomada de decisão. E assim, venha a aferir seu ganho no dia de hoje, que possamos ter um dia excepcional de operações. A todos, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, ajude outras pessoas a se manterem no mercado
com consistência ou terem pelo menos uma oportunidade desses pontos de referência para a tomada de decisão. Tá bom, pessoal? Um excelente dia e vamos juntos aos gains.